Para uns, o Japão é um país visual. Para outros, o Japão é um lugar de sabores ou de aromas. Concordo e assino embaixo de tudo isso, mas acho que se eu tivesse que escolher, eu diria que o Japão é um país de sonoridades. Para esse episódio, então, eu preparei uma compilação de sons que eu acho muito característicos do país. Se você já esteve aqui, um aviso. Os áudios que você vai ouvir a seguir podem despertar altas doses de nostalgia. Natsukashi-na, como diriam os japoneses. Acho difícil alguém vir para o Japão e não ouvir o grito dos corvos. Eles estão por toda parte e temos até que tomar cuidado quando vamos fazer um piquenique no parque, por exemplo, porque eles ficam ali, de olho na comida. Os corvos são tão presentes no dia a dia que na hora de colocarmos lixo para fora, em muitos bairros, somos instruídos a proteger o saco de lixo com uma rede, para que essas aves espertas não rasguem tudo e façam a festa. Por conta desses inconvenientes e também pela aparência que pode assustar, há quem considere os corvos criaturas indesejáveis. Mas eu aqui, fazendo pesquisa para preparar esse conteúdo, eu tô absolutamente fascinada pela inteligência dessas aves. Os corvos são considerados um dos animais mais inteligentes que existem na natureza e conseguem até reconhecer um rosto humano. Dá para acreditar? Então, se você alimenta um corvo ou faz alguma gentileza para ele, ele vai se lembrar de você. E o contrário também. Se alguém tenta afugentar ou maltratar um corvo, pode ser que essa pessoa se torne um alvo de vingança da criatura. E a coisa vai além. Um dos motivos pelos quais os corvos grasnam é para comunicar entre eles sobre uma possível situação de perigo, como, por exemplo, a presença de um algoz ou de um predador. E eles conseguem identificar esse inimigo mesmo depois de um tempo. Ou também grasnam para se comunicar com outros grupos de corvos que habitam as redondezas para criar um sistema de monitoramento de territórios. Juro, gente, é impressionante tudo que essas aves são capazes de fazer. E recentemente eu descobri uma proeza dos corvos que me deixou boquiaberta. O casal de fotógrafos brasileiros, Ali e Vitor, da Libélula Fotografia, flagrou da varanda do apartamento onde eles moram aqui em Tóquio uma cena totalmente inusitada. Eles viram alguns corvos sobrevoando a área, segurando cabides com o próprio bico. Isso mesmo, cabide de roupa mesmo, daqueles feitos em metal. E não é que eles estavam ali dando uma arrumada no closet. Os cabides, no caso, estavam sendo usados para construir um ninho. E essa prática, pelo que eu andei vendo, é bem comum nas áreas urbanas e mostra a capacidade de adaptação da ave às cidades. E para criar ninhos, digamos, mais aconchegantes, os bichanos têm a capacidade também de entortar o metal. E se você está se perguntando de onde os corvos arranjam esses cabides, aqui no Japão nós temos o costume de deixar as roupas lavadas secando na varanda dos apartamentos. Então eles têm fácil acesso a essa matéria-prima atípica. As fotos que a Ale e o Vitor tiraram desse momento são incríveis e estão lá no blog, no post do podcast 7, para você conferir depois. Eu também separei por lá algumas notícias e outros fatos impressionantes sobre os corvos. Foi tanta coisa interessante que eu encontrei sobre eles que quase mudei de ideia para fazer um episódio inteiro dedicado a essas aves surpreendentes. Mas vamos em frente com o próximo som do Japão, porque a gente vai ter vários outros assuntos legais para explorar. E seguindo aqui com o reino animal, vamos para um som que ecoa por toda parte durante o verão japonês. Esse canto das cigarras é tão comum nos meses quentes aqui no Japão que parece que o verão só começa quando escutamos elas cantando.
E durante a estação rola praticamente uma sinfonia, já que existem cerca de 30 diferentes tipos de cigarras no Japão e cada espécie tem um canto diferente. E esse canto pode ter significados variados, mas o mais comum seria o canto dos machos querendo seduzir as fêmeas. Mas também pode ser um alerta de perigo, que acaba repelindo pássaros predadores, por exemplo. Reunidas num grupo, as cigarras podem produzir sons de mais de 100 decibéis, o que é considerado um nível bem alto, mais alto do que um cortador de grama, por exemplo. Mas é curioso como os japoneses processam no cérebro esse canto das cigarras, que é considerado como um ruído infernal para muita gente que vem de fora. Uma pesquisa do médico Tadanobu Tsunoda revelou que os japoneses processam o som emitido pelos insetos de forma diferente. Enquanto que os ocidentais entendem o som dos insetos como ruídos, ativando o hemisfério direito do cérebro, os japoneses processam o canto dos insetos no lado esquerdo, que é o mesmo lado que processa a lógica, a linguagem, a compreensão racional e a voz humana, por exemplo. Segundo o médico, então, ouvir o canto dos insetos para os japoneses seria ouvir alguma forma de comunicação ou uma voz, e não um barulho ou um ruído. É claro que nessa compilação não poderiam faltar os sons e melodias que escutamos nas estações e também os anúncios feitos dentro dos transportes. Nas plataformas, além dos avisos que anunciam a chegada dos veículos, ouvimos uma melodia para avisar quando o trem está prestes a partir. Quem é mais desligado pode achar que se trata sempre da mesma melodia em todas as estações, mas não! Aqui no Japão, muitas estações têm a sua música tema, o que leva os amantes de trem a ir de estação em estação para ouvir ou gravar cada ekimelo. Eki significa estação em japonês e melo vem de melody, ou melodia. Essa melodia funciona como um aviso sonoro mais gostoso de ouvir do que apitos ou outros sons estridentes, e em algumas estações a melodia é escolhida por ter um significado especial para aquele bairro em específico. Essa melodia que a gente ouviu agora, por exemplo, é a ekimelo da estação de Ebisu, da linha Yamanote, em Tóquio. A estação ganhou esse nome pois é nessa área que começou a ser fabricada a cerveja Ebisu, que também é o nome de uma divindade da mitologia japonesa, considerada o deus da prosperidade, e é daí que surgiu o nome da cerveja. A melodia da estação de Ebisu é inspirada na música tema dos comerciais da cerveja. E quem aí curte cinema talvez tenha reconhecido a melodia, pois a canção tema da cerveja foi tirada da trilha sonora do filme O Terceiro Homem, de 1949, dirigido por Carol Reed, com participação do Orson Welles. E a seguir vocês vão escutar mais uma das minhas ekimelos preferidas aqui em Tóquio. A música que inspira a melodia da estação de metrô de Kanda se chama Omatsuri Mambo e é da cantora Hibari Misora, um ícone do estilo musical enka. E essa canção foi escolhida para ser o tema da estação porque a letra fala de um homem que cresceu ali no bairro de Kanda. Fora que com esse ritmo todo dá até uma animação na hora de correr para pegar o trem. E aqui vai um trechinho da música original. 私の隣のおじさんは神田の生まれでチャキチャキ江戸お祭り騒ぎが大好きでねじり鉢巻き揃いの浴衣雨が降ろうが槍が降ろうが Além das melodias das estações, ouvimos outros alertas clássicos.
まもなく1番線に渋谷、新宿、おめい行きが参ります。危ないですから、黄色い線路内側までお下がりください。Os anúncios falados informam que o trem está para chegar, qual o número da plataforma e pede para os passageiros tomarem cuidado e se manterem afastados do trilho. E seguindo com os alertas sonoros, muitos visitantes ficam intrigados com o canto de passarinhos que ouvimos nas estações de trem. Esse canto delicado ecoa próximo às escadas e serve para orientar deficientes visuais para ajudá-los a encontrarem as saídas das estações. Nos faróis de pedestres, pássaros também inspiram o som que avisa que o sinal está aberto e que os pedestres podem atravessar com segurança. Tem esse som de pio, e também tem o som de cuco. E se não é o canto dos passarinhos que ecoa nos faróis de pedestres, também ouvimos melodias, como essa, por exemplo. Essa é a melodia de uma música infantil japonesa chamada Torianse, que era mais comum de ser ouvida nos faróis antigamente. Hoje em dia, muitos sinais de pedestre usam o alerta do passarinho e por isso, até para os japoneses, é nostálgico ouvir essa melodia ao atravessar a rua. E aqui, só abrindo um parênteses, além desses alertas sonoros, os deficientes visuais contam também com a ótima infraestrutura de pisos táteis do Japão. E, aliás, esse tipo de pavimentação tátil foi inventada aqui mesmo no Japão, em 1965. E seguindo com as melodias das ruas, tem uma clássica que é conhecida como Melodia das 5 da tarde. Essa música ecoa todos os dias pelos alto-falantes instalados no país inteiro, sempre às 5 da tarde ou, dependendo da região, num horário um pouco antes. E também, dependendo da cidade ou do bairro, pode ser que a melodia ou alerta sonoro seja diferente. Essa que a gente ouviu agora é da canção Yuyaku Koyake, que é uma música infantil que data de 1919. Como é tocada no fim da tarde, a música funciona como um lembrete para as crianças de que é hora de voltar para casa antes do escurecer. Mas o motivo principal dessa melodia diária que ecoa pelas ruas é testar o sistema de alto-falantes do país, já que eles são usados em situações de emergência, como terremotos e tsunamis, para dar avisos importantes à população. Até há poucos dias atrás, enquanto o Japão estava em estado de emergência por conta da pandemia do novo coronavírus, pelos alto-falantes ouvíamos alertas para que evitássemos sair de casa. E continuando aqui com a nossa compilação, o próximo som do Japão deve despertar muitas lembranças para quem já esteve aqui.